Bom, e a gente segue de olho nas negociações comerciais também, gente, porque diante desse cenário, os Estados Unidos também se preocupam com a inflação e a atual taxa de juros. Integrantes do Banco Central estão divididos sobre a próxima decisão do FONC. Vamos repercutir então um pouco mais sobre esse cenário agora com Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Tudo bem, Danilo? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Sempre legal estar aqui com vocês. Ótimo sempre te receber. Quero muito saber a sua projeção com relação a esse cenário de corte ou não de juros, porque tudo mudou desde a semana passada, quando o John Williams, o dirigente do Fed, falou, olha, dá para cortar. Ele falou isso e aí, de repente, tudo mudou no mercado, porque a gente sabe a proximidade que ele tem com relação ali ao Jeremy Powell, o presidente do Fed. E agora, estou olhando aqui as projeções no CME Group, no Fed Watch. Nesse momento, o mercado projetando 82% aí de chance de queda para já a reunião de dezembro. Como é que você enxerga esse cenário? Foi a fala de John Williams. Como é que vocês têm analisado esse cenário todo aí nos Estados Unidos? Olha, certamente a fala do Williams ajudou. Né? É difícil cravar se foi o principal fator, porque o que a gente está percebendo é que é um daqueles momentos, né, que qualquer sinal faz mexer muito o mercado. O mercado está muito sensível. Né? Então, vamos lembrar que, assim, há algum mês atrás, né, a gente já tinha exatamente o call que está sendo feito hoje. Né? Então, olha, o Fed começou a cortar em setembro, são 3 cortes de 0,25, unanimidade em torno dessa expectativa. É aquela situação em que ninguém consegue ganhar ou perder dinheiro no mercado de juros porque estava todo mundo apostando na mesma coisa. Muito bem. Aí, logo após, né, a reunião que sacramentou o segundo corte, né, a última reunião, vem o Powell e, de uma forma até um pouco pouco usual, né, fez um esforço danado para convencer o mercado que essa aposta de mais um terceiro corte não estava ainda consagrada. Né? Então, quase que perguntando de onde vocês estão tirando essa ideia. Rapidamente, os mercados começaram a se mexer, até que, num certo momento, a aposta de manutenção estava na frente. Né? E aí o que aconteceu? Primeiro, contexto de shutdown, então menos dados para serem analisados. Segundo, já uma divisão, né, explícita na própria ata do FONC. Então, a gente teve lá a maioria apostando pedindo, apoiando, né, melhor dizendo, o corte de 0,25, o Miriam pedindo um corte maior, um corte de meio, né, e teve até um diretor do Fed, que eu não me recordo o nome agora, que apostou, que pediu, que votou sem não corte. Aí já começaram, então, mais informações. Nisso vieram alguns dados, né? Veio um dado de payroll, que foi um dado misto, né? Desemprego enfraquecendo, melhor, né? Desemprego aumentando e payroll acima das expectativas. E aí vem, né, a fala do William. Para terminar hoje, que até jogou um pouquinho mais de probabilidade para o lado do corte, vieram alguns dados mais fracos de varejo. Então, é um contexto com bastante volatilidade, né? Tudo indica que está chegando a reunião que vai ter mesmo um corte, mas não dá para ter certeza, não. E eu aproveito também para te perguntar, diante desse cenário, qual que é o impacto da gente não ter alguns dados importantes do mês de outubro? A gente tem algum atraso já que deve acontecer, por exemplo, o PCE já vai atrasar. São vários dados que a gente sabe que vão ter alguma dificuldade. Os dados de emprego, especificamente, de vagas de emprego, payroll de outubro, a gente pode ter até alguma coisinha, mas a gente sabe que não foi possível nem mesmo coletar os dados no mês de outubro, porque não tinha gente para trabalhar, não tinha nem como fazer essa coleta para depois, nem que depois, mais tarde, eles fizessem esse cálculo para entender como é que estava o mercado. E aí eu queria entender, Danilo, a sua avaliação diante desse cenário, porque a gente vai ter um Federal Reserve em dezembro com os dados um pouco de setembro, talvez novembro não vai ter saído ainda, mas pouquíssimos dados de outubro. Qual que é o impacto disso para esse curto prazo, levando em consideração a decisão do Federal Reserve? Mas te pergunto também para um longo prazo, porque para esse recorte de como é que foi aquele mês de outubro de 2025, talvez a gente sempre vai ter essa dúvida com relação a esse cenário da economia. Queria que você trouxesse para a gente também a sua percepção. Olha, atrapalha muito.
né, falta de dados sempre é ruim. Tá. Né? Então, de novo, né, a gente tem que lembrar que essa é uma das decisões mais sensíveis, né, ao que está acontecendo na economia. Né? Por trás tem uma série de modelos estatísticos que são alimentados por esses dados e que, de alguma forma, né, os técnicos tiveram que correr atrás de fontes alternativas para tentar ter algum cheiro do que está acontecendo. Agora, eu ainda reforço que, neste momento em particular, é ainda pior, né, porque a gente está no meio de um segundo ciclo de afrouxamento, né, desde aquela grande elevação de juros pós-pandemia, né, em que tem muita dúvida sobre o que está acontecendo na economia. Né? A gente tem, primeiro, a digestão do próprio fenômeno da pandemia. Né? Então, tem muitas questões aí de como é que a economia está funcionando, né, num modelo que foi muito impactado, né, por aquele choque daqueles dois anos de pandemia. Segundo, teve toda a mudança, né, de orientação vinda do governo Trump. Né? E ainda tem uma terceira fonte de incerteza, que é, bom, o que está acontecendo de fato, né, com a agenda de tecnologia, a agenda de inteligência artificial, em termos de impactos já objetivos, né, em produtividade, em emprego, e também sobre projeções e expectativas com relação a investimentos para o ano que vem. Então, tem muita incerteza que não seria nada interessante não ter todos os dados disponíveis para poder diminuir um pouco essa incerteza. Né? Então, é ruim, sim. Mas temos que reconhecer que tem outras fontes alternativas, então não é que o Fed está no escuro. Né? Mas quando você tem menos dados, você abre mais espaço para opiniões. Né? E aí é onde as divergências entre os diretores pode fazer alguma diferença na decisão da próxima reunião. Perfeito, Danilo. Outro ponto para a gente tentar entender diante desse cenário todo é especificamente com relação a uma possibilidade aí de intervenção no Fed. Como é que você está entendendo o cenário de independência do Fed, levando em consideração que existia até uma discussão de, olha, parte dos membros do Fed que estão defendendo um corte de juros são aqueles que foram indicados por Donald Trump. Agora, John Williams está quebrando um pouco esse cenário, mas queria entender um pouco desse cenário, levando em consideração que ano que vem ele deve divulgar também aí o sucessor de Jeremy Powell. Claro, todo um processo ainda, mas como é que você enxerga esse processo aí de independência do Fed diante dessas reclamações constantes de Donald Trump também? Joia, eu acho que a gente tem que separar essa análise, né, em dois aspectos. Acho que tem um lado da história, que é o lado que está sendo chamado de perda da independência do Fed. Né? Ou seja, uma captura política dos diretores que votam na política monetária. Eu não acredito nisso. Tá? Eu acredito que as cadeiras do Fed, do FONC, são pesadas o suficiente para que pessoas que têm, né, uma trajetória profissional de sucesso, né, não queiram manchar ao não usar todo o conhecimento técnico para tomar suas decisões. Então, eu não acho que captura política, que perda de independência, seja algo que a gente está correndo muito risco nesse momento. O que eu acho que pode acontecer, para o segundo aspecto da análise, é que a gente sabe, né, que economistas e técnicos, né, de mercado e analistas têm visões diferentes, né, sobre como funciona a economia e como, em particular, tem que ser a condução da política monetária. Então, o presidente Trump, né, tendo essa inclinação aí bastante pronunciada para menor taxa de juros, pode selecionar nas suas próximas indicações, né, e, claro, todo o interesse para saber quem vai substituir o Powell, pessoas que têm, né, uma postura mais dovish, como se diz no mercado, uma postura mais voltada para quedas na taxa de juros. E aí não é uma questão política, né? É uma questão de visões diferentes sobre o funcionamento da economia e a condução da política monetária, o que acontece em qualquer lugar. Então, é possível que a gente tenha, sim, né, um Fed ficando mais dovish a partir do ano que vem. Muito bem, a gente vai acompanhar de perto tudo isso, sempre contando aí com a sua companhia e com as informações e análises suas, viu, Danilo? Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Maravilha, Moriel, a gente que agradece a oportunidade. Obrigada, um bom dia de trabalho para vocês.